Boa tarde, seja bem-vindo à Revista da Semana com os nossos convidados José Faustino e Silvério Cunha. Hoje começamos com um tema que marcou o dia de ontem. O maior laboratório de cocaína da Europa foi desmantelado na zona da Lourinhã. Começamos com José Faustino. Pergunto se há algum risco de Portugal ser plataforma para a droga. Boa tarde. O problema principal não é esse. Como dirá outra questão, a questão essencial não é essa. A questão essencial é que o Portugal tem a fama e acaba por ter o proveito por via indireta de ser um país seguro. Na realidade é um país que ninguém utiliza para fins maléficos, quer dizer, os malfeitores e os bandidos gostam de Portugal para descansar, têm que ter um ponto de recuo. De maneira que não têm ações criminosas em Portugal, isso é bom para os portugueses e para quem nos visita. E é bom que isso assim se mantenha e que as autoridades portuguesas saibam manter esse estado da situação. É claro, se começam aqui a montar laboratórios de droga, etc, 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 é um problema. Por outro lado, este problema da droga é um problema complexo e eu vou, muito resumidamente, dizer aquilo que penso sobre o assunto. Eu não tenho uma posição muito liberal sobre a questão da droga, mas isso não interessa a minha posição que aqui está. Mas é sempre o mesmo problema. A droga tem que ser enquadrada como tudo o que é mau e maléfico para as pessoas e que acabam quase por constituir dependências e tudo isso que acabam por ser doenças, e elas têm que ser tratadas na origem. E a origem é justamente, ponto número 1, legalizar as drogas, que as pessoas, infelizmente, que tomam drogas, mas que tomem drogas corretas, sem serem cortadas com produtos tóxicos e coisas parecidas, mas isso é uma coisa muito utópica, porque isso só é possível, digamos, se houver uma adesão quase a nível mundial, pelo menos do mundo ocidental, porque se a droga for legalizada em Portugal, mas não for legalizada em Espanha, é bom de ver que se vem buscar aqui para se traficar em Espanha. Portanto, é um problema complexo que as autoridades não têm tido a coragem de enfrentar com o seu devido valor. Embora se tenha dado passos importantes nessa matéria, como é as chamadas salas de chute o acompanhamento médico da toxicodependência, a despenalização do consumo, etc, etc, etc. Agora, um laboratório de droga em Portugal é mau, porque isso atrai outras coisas e atos de banditismo e terrorismo, bom, de banditismo, que nós não queremos isso de facto em Portugal. E se foi desmantelado, é bom, porque também serve de exemplo. Bom, a gente montou e tal para experimentar e eles desmantelaram, é bom. Mas, seja lá como for, é mau que se crie o hábito. Portanto, bom é que não haja nada dessas coisas. De qualquer modo, mérito para a Polícia Judiciária e para as autoridades, que também apreenderam em outro dia um barco e tudo isso, também para a Marinha. Isso, não há dúvida nenhuma, é ilegal, e enquanto ela for ilegal, tem que se combater. Professor Silvério Cunha, esta situação pode tornar-se um hábito em Portugal? Ora, boa tarde. Não, as questões do narcotráfico hoje em dia são questões globais e, portanto, obedecem a redes e a interesses que, à partida, são arquitetados em planos mais elevados e, portanto, é evidente que a escolha, por exemplo, sei lá, da Lourinhã para um laboratório de cocaína importante, obviamente que não foi obra do acaso em caiu do céu, quer dizer, foi algo planeado por redes e cartéis, não é? Que fazem disto uma fonte de lucro espantosa. Há quem diga, por exemplo, que o dinheiro que circula graças à droga, se fosse retirado do mercado, causaria um grande pânico financeiro, até porque, na verdade, ele acaba por, infelizmente, claro, por desempenhar o seu papel. No fundo, o dinheiro em circulação que vem daí desempenha um papel muito grande. Bem, agora, posta a questão assim, eu também sou adepto de que, enfim, o consumo de drogas não seja criminalizado. Naturalmente que há sempre aquela zona cinzenta entre o consumo e o tráfico, porque pode haver pequeno tráfico e que ultrapassa o consumo, portanto, aí sim o tráfico tem que ser combatido. É claro que a questão que o José Faustino colocou, e que em tese é verdadeira, claro, é mesmo assim, tudo isto obedece a regras que, no fundo, têm a ver com a escassez e, portanto, com hábitos de consumo.
Claro que se houvesse uma liberalização das drogas, em teoria pelo menos seria assim, se houvesse uma liberalização das drogas em que fosse despenalizado o tráfico também, até porque poderia ser vendido até como se fosse com um imposto estatal, como se fosse, ou até poderia ser vendido numa rede pública, sei lá, qualquer coisa do género, é evidente e óbvio que deixava de ter o interesse económico que tem. E as redes sofreriam com isso. Eu penso muito que muitos países, à partida, é bom que se diga, que muitos países que reprimem a droga e passam a vida com agências contra a droga para aqui e para lá, obviamente que isso convém aos cartéis, porque naturalmente é isso que dá escassez e é isso que faz aumentar o preço. Agora, a droga também levanta outro tipo de problemas, sobretudo certas drogas, porque há drogas que de facto objetivamente fazem mal, cujo consumo faz mal no curto e médio prazo. É o caso da cocaína, diga-se passagem, o crack, por exemplo, também crack, a heroína, etc. Que são, portanto, há drogas e drogas, apesar de se dizer, eu estou convencido, mas eu não sou especialista, qualquer droga em quantidades elevadas faz mal, incluindo aquelas que são socialmente aceitas, como por exemplo o tabaco e o álcool. Agora, a questão que se coloca é, despenalizar em absoluto, de facto, põe o problema de grandezas, como estava a dizer o José Faustino. É que despenalizar tem que ser uma política global comum, pelo menos uma política de grandes espaços. Ou seja, eu não estou a ver, por exemplo, que pudesse haver uma eficácia da luta contra a droga mediante a sua despenalização, se não fosse uma iniciativa conjunta de, pelo menos, a União Europeia, os Estados Unidos, Canadá e parte da América Latina. Se não fosse isso, isso não resulta. E, portanto, a questão que se coloca é se isso é possível, porque também depois há um problema de ordem sociocultural. A droga também desempenha uma função, e eu já agora permitam contar uma pequena anedota, porque é verdadeira. Há um grande historiador francês, Fernand Braudel, que já morreu, que escreveu uma obra gigante em termos de história, e nessas obras grandes que ele escreveu fazem parte de pequenos capítulos muito engraçados, e um deles, que tive a oportunidade de ler, é sobre o que a Europa pensou quando apareceram novos produtos no Ocidente provenientes das Américas. Por exemplo, das Américas descobertas, por exemplo, o cacau, o café, o tabaco. Sabem que, no princípio, houve uma reação muito estranha, porque não sabia bem se faziam bem, se faziam mal. E até a primeira reação foi que faziam bem, ou medicinais. Depois passaram a ser obra do maligno. Houve até um czar da Rússia, lá talvez pelo século XVII, que a todo fumador mandava cortar o nariz e as orelhas. Porque é um grande castigo, porque era obra do maligno, vejam bem. Portanto, o coitado era o czar Miguel. Acontece que esse czar era feroz. E acontece que, de facto, Fernand Braudel conta histórias muito engraçadas, porque, por exemplo, o café e o chocolate quente, por exemplo, começou por ser uma coisa considerada medicinal, como o tabaco, mas depois passou a ser considerada também suspeita, porque não sabia o que é que aquilo era. Portanto, ele escreveu um livro, no fundo é um pequeno livro dentro de um livro maior dele, que são sobre as drogas que encantaram o Ocidente. Ora bem, há questões culturais aqui que têm a ver com o quê? É que todas estas drogas, de uma forma ou de outra, que provocam adição, ou provocam um certo prazer, também são no fundo escapes para vidas de pessoas que às vezes têm problemas existenciais. Portanto, a droga hoje, nos Estados Unidos, é uma lepra completa, é uma praga completa. Porquê? Porque, efetivamente, por isso até já estava a dizer que há bocado misturam droga com produtos químicos mais perigosos, etc. Há zonas dos Estados Unidos onde se vai na rua, em certos bairros, e vêem-se pessoas no chão, pessoas a cambalear. Parece que é o fim do mundo, parece que é um filme de ficção. Ora bem, isto só passa com uma política global que combatesse isto tudo em simultâneo. E esse é o problema, porquê? Porque, para já, há um problema cultural em muitos países. É preciso saber que necessidades é que essas drogas preenchem em parte da população. Segundo, colmatar isso com uma estratégia que seria de longo prazo necessariamente. Seria tudo muito caro, investimentos enormes. E depois, tudo tinha que bater certinho, porque o que bater certinho no Canadá tinha que bater certinho em Itália, tinha que bater certinho no Reino Unido, tinha que ser na Islândia, em Portugal, por aí fora. E isso é muito difícil, articular em tantos Estados políticas comuns que fossem muito firmes e muito capazes. Portanto, eu não vejo que seja possível no curto prazo. Agora, acho bem que as autoridades, de facto, reprimam o crime e, naturalmente, que nunca é bom saber que aqui em Portugal, neste canto à beira-mar plantado, de repente aparece o maior laboratório da Europa de uma substância ilícita. Até por uma razão, agora falando, digamos, completamente a sério para terminar. Até porque os Estados têm que ter relações uns com os outros e nenhum Estado aceita
que haja Estados com o qual mantenham ou com os quais mantenham boas relações, que, no entanto, sejam muito excessivamente permissivos em algumas coisas, que são completamente proibidas noutros sítios. Portanto, isso também afeta as relações entre Estados. Portanto, Portugal não pode dar só listas assim, aqui podemos ter o maior laboratório de droga da Europa, como se os franceses, os ingleses ou os alemães não se preocupassem com isso, ou os americanos. Claro que não pode ser, não é? Muito bem, passamos para o segundo tema. Gouveia e Melo recusa falar na hipótese de uma candidatura às presidenciais de forma direta até sair das Forças Armadas, mas respondeu aos críticos. O almirante acusou os comentadores políticos de quererem menorizar o trabalho dele e dos militares no combate à pandemia. José Faustino, há aqui um objetivo de quererem menorizar o trabalho do almirante? E de forma vergonhosa. Vamos lá ver. O almirante Gouveia e Melo, que eu tivesse ouvido em qualquer lado, alguém, acho que ninguém ouviu, não disse a ninguém que queria ser presidente. É possível, e agora estou a especular, que tenha dito a alguns amigos, lá em casa, à mulher, aos filhos, não sei. O que sei é que ele apareceu porque foi uma figura de relevo quando o Partido Socialista não dava conta do recado, porque os filiados no Partido Socialista resolveram passar à frente toda a gente para ter benefício da vacina. E penso eu que o mérito é de ter muitos desméritos, mas esse tem um mérito de António Costa, para salvar a situação, recorrer ao almirante. Podia ter sido outro militar. Também, como ele diz, é verdade, não é qualquer um, mas pronto, haveria com certeza generais e gente do Estado-Maior que conseguiria fazer o mesmo. O almirante Gouveia e Melo teve por ordem na tropa, não é? Porque era uma vergonha, tudo o que era Partido Socialista e gente com alguma responsabilidade em organizações e tudo isso, correu à vacina, porque toda a gente percebeu que a vacina foi necessária e tudo isso. E, de facto, a tarefa que ele levou pela frente, ele e um grupo de militares, indigitados pelo governo, não foi uma tarefa fácil. E, de facto, as coisas correram muito bem. Toda a gente foi vacinada por igual, com um esquema montado e só, na minha opinião, como um militar poderia fazer num regime que funciona mal como o nosso. E, portanto, ele tem esse mérito, isso não há dúvida absolutamente nenhuma. Depois, o almirante Gouveia e Melo sempre pensou, ele é submarinista, andou lá nos submarinos e tem uma ideia, tem um projeto de defesa territorial de Portugal e até, penso eu, daquilo que tenho ouvido e que sei, da própria Europa. Portanto, ele tem uma ideia, no mundo que nós vivemos, perigoso, de defesa para a própria Europa e para Portugal, especialmente para Portugal. Inclusivamente é autor de um projeto de um navio que se chamou inicialmente um porta-drones, que foi aceito pelo governo português, penso que está a ser fabricado na Roménia, custa 200 milhões de euros, é um avião que recebe drones, penso que pode receber 1 ou 2 helicópteros e tem outras funções muito importantes e estratégicas na guerra híbrida e na guerra eletrónica. É de tal ordem que esse mesmo barco já está a ser aceite e encomendado por outros países da Europa e penso nos próprios Estados Unidos. Ou seja, é uma pessoa com um currículo extraordinário, que depois assumiu o cargo de chefe de Estado-Maior da Armada e que deu nas vistas, vamos assim dizer. E que não sei como é que foi, lá está, se teve alguma conversa com os amigos, não sei explicar isso, não tenho conhecimento disso, não posso dizer nada. Mas que as empresas de sondagem começaram a metê-lo, o nome dele, como meteram outros nomes, sem perder nada a ninguém, nas sondagens. Se as eleições presidenciais, quem é que acha? Tal. O que é que aconteceu? Gouveia e Melo lidera as sondagens todas para a presidência. Mas, numa análise fria da situação, porquê é que Gouveia e Melo lidera as sondagens das presidenciais? Por uma razão simples. Porque Gouveia e Melo não é o problema de ser militar, porque ele, em março, ou quando forem as eleições, já não é militar. É um cidadão como outro qualquer. E o que acontece é que
Gouveia e Melo vem da sociedade civil. Não é mandado por nenhum partido. Quer dizer, se ele se candidatar, depende da vontade dele e de quem o apoiar, bem entendido, sem autorização dos donos da democracia, que é o comandante do Partido Comunista, vou começar por ordem crescente, o comandante do PSD, o comandante do PS, o comandante do Chega, o comandante da Iniciativa Liberal, o comandante do Bloco de Esquerda, o comandante do PC, o comandante do Livre e o comandante do PAN. Os comandantes que mandam, cada um é como se fosse uma sociedade anónima, com votos diferentes, que mandam na democracia, que é quem deixa ser candidato e quem deixa ser... Ora, até na própria Constituição, que para mim, sendo republicano, acho que estamos... Tenho dito isto muitas vezes e não me cansarei de dizer, numa república monárquica em que elegemos o rei de 5 em 5 anos, porque se isto fosse uma república a certo, tínhamos um regime presidencial, mas não temos. A Constituição prevê que o presidente é uma iniciativa de qualquer cidadão maior de 35 anos. Agora, vamos ver se o almirante quer ou não quer ser o cidadão Gouveia e Melo. Quando sair da Marinha, diz que não está disponível para continuar lá. Quando sair, se ele quer ser candidato ou não quer ser candidato. Claro, isto causa um problema tremendo aos donos dos partidos e da democracia. Porque eles não mandam nisto, porque eles têm já os seus candidatos. E cria-se aqui um problema tremendo. E a comunicação social, infelizmente, e toda a gente vai atrás. Eu até vi uma coisa repugnante, que foi comparar, ou fazer qualquer tipo de ligação, porque podem-se fazer muitas ligações, pode-se dizer muita coisa, do almirante Gouveia e Melo com o antigo regime, o que é uma coisa extraordinária. Quer dizer, é uma alucinação imbecil do pior que pode haver e maligna. Eu não sei como é que qualifica uma coisa destas. Percebe? E portanto, ele opta, não digo nada até sair das Forças Armadas. É claro, mas também ele está vivo, está a comandar a Armada, tem ideias, tem capacidade de comando. Penso que nunca se apreendeu tanto contrabando e tanta droga em Portugal, desde que ele é o chefe do Estado-Maior da Armada. Até já se vem dizer para a televisão, é campanha eleitoral. O quê? Apreender toneladas de droga é campanha eleitoral? Nos barcos no Algarve? Está tudo a ficar um bocado passado da cabeça, não é? Perderam o norte, porquê? Porque tinham lá os seus candidatos, aquilo estava preparado, os donos da democracia tinham dividido aquilo, e agora aparece um indivíduo de qualquer lado. Portanto, as vacinas não tiveram valor, nada do que o homem fez tem valor. O que terá valor é aquele bando de marinheiros, influenciado não sei porquê, porque um dos motores do barco não trabalhava, não quis perseguir os russos que andam a fazer o rastreio de tudo o que é cabos submarinos. Isso é que é extraordinário. Ele opôs-se e bem, na minha opinião, Deus tem mandado prender, por acaso, porque é traição. E o professor Silvério Cunha, que sabe mais disso do que eu, acho que não estou enganado. Quer dizer, uma desobediência num caso desse é traição. Antigamente era complicado, era julgado por um tribunal militar e a coisa era muito complicada. Portanto, Gouveia e Melo tem todo o direito de se candidatar à presidência da República, não tem que ser achincalhado como tem sido, e faz muito bem não falar até a sair das Forças Armadas. É isto que se está a passar. Agora, vamos aguardar com serenidade, como há outros cidadãos que se falam, pessoas de uma categoria extraordinária, como, por exemplo, a doutora Leonor Beleza, já se falou também nisso, mas todos os cidadãos estão no direito. Eu posso achar que o professor Silvério Cunha, que é um excelente presidente, seria um excelente presidente da República, a Ana Teresa, também, uma jovem. Mas tem 35 anos. Ela não pode, felizmente não para pode. Ela, novinha, exato, ainda bem. Não pode, ela não está pode. A ver, ela não pode, mas se pudesse, não está a ver, cada um tem a opinião que tem. E à partida, não é? À partida, a mim parece-me um bocado suspeito querer-se arranjar tudo o que há de mal numa pessoa que até hoje não são conhecidas atitudes erradas. O que se conhece ao almirante Gouveia e Melo são atitudes positivas, patrióticas, de interesse nacional, de ajuda da população, etc, 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 etc. Portanto, é um bom cidadão. Se ele for candidato à presidência, pois muito bem, tem o seu direito, tem mais de 35 anos. A Ana não pode ser. Eu não. Fez bem a lembrar.
Tem o direito de ser. E o povo decidirá se quer ou não quer votar nele, não é? Portanto, eu acho que... Agora, que tem a ver com a pergunta que faz, tem. As coisas são propositadas. Aliás, só para acabar, isto está, na minha opinião, e analisando as coisas friamente, a atingir um ponto que nunca devia lá ter chegado. Nunca. Porque já chegou ao ponto, até por facto de ser militar. Que diabo? Então o Norton de Matos não era militar? O Humberto Delgado não era militar? Não foi bom para derrubar, supostamente, para derrubar o antigo regime? Não foram os militares que derrubaram o regime? Não foram os militares que permitiram a liberdade? O general Ramalhianos não é militar? Então, mas os militares agora são pessoas de segunda? E até a Primeira República. Claro, professor, quer dizer, isto é uma coisa sem qualificação de espécie nenhuma. A única coisa que é verdade, e é bom dizer-se que nós temos esta obrigação. Os militares no ativo não podem assumir posições de política partidária, não podem fazer política. E isso está correto. Agora, acabando a sua atividade militar, passando à condição de reformado, de reserva, etc., etc., têm a liberdade, como qualquer cidadão, de ser aquilo que quiserem ser e que os cidadãos quiserem que eles sejam. Portanto, liberdade total para as pessoas exercerem a democracia. Que diabo! Professor, é da mesma opinião? Sim, há aqui uma série de equívocos aparentes, porque no fundo são aparentes, a meu ver, e eu tenho talvez uma ideia que me parece até... Se calhar se fossem aparentes não era mau. Não, acho que são propositados. Não, eu digo que são aparentes, não é? Aparentes porque, na verdade, não são... Não, mas nem que parecem propositados. Não são equívocos, é que não são equívocos. São equívocos, não, são intencionais. São intencionais, exatamente. Portanto, a questão que se coloca é um bocado esta. Vamos cá ver. O Almirante Gouveia Melo realmente não pode... Até hoje, muita gente o critica, ninguém sabe o que é que ele pensa. Ele nem podia dizer o que pensava porque está proibido por isso, por lei. Seria um grave ato de indisciplina e seria até motivo para ser demitido do cargo. Portanto, ele nem sequer poderia fazê-lo, digamos assim, seria sujeito a sanções. Primeiro ponto. Portanto, ele até agora, quando diz que, na verdade, ele não pode, como cidadão, deixar de pensar no assunto, mas ao mesmo tempo não pode falar porque é militar no ativo, está a ser correto e está a cumprir a sua obrigação. Agora, quando ele passar à reserva, naturalmente ele pode candidatar-se, como qualquer pessoa. Qual é a grande... E agora que vem aqui os equívocos que eu acho que são um bocado curiosos. Porque qual é a grande crítica que se faz, que eu vejo nas redes sociais, jornais, aquilo que se dedica muito ao Almirante? Claro, o Almirante Gouveia Melo, eu já disse, corre aqui, ele corre um risco. O risco é este, é que à medida que o vão picando, ele começa a ter que reagir. E acontece que, à medida que ele reage, claro que ele tem, eu disse aqui, porque na semana passada falei nisso, porque é uma coisa que eu penso que é muito frequente em qualquer político. E ele, como cidadão, em qualquer político, em qualquer cidadão que se mete na política, há uma coisa que pode acontecer. É ele começar a ter um discurso a deslizar, digamos, sem querer, e cometer alguns até equívocos sim de linguagem. Bom, mas o que é que sucede? É que eu acho que o que se passa é que, precisamente, o que censura ao Almirante é que ele não tem pensamento político expresso e depois vai-se invocar, porque não podia tê-lo também. Portanto, essa é que é a questão. Segunda questão, pronto, isso não vale. Segunda questão, diz que ele, em certo tipo de afirmações que faz, é uma pessoa que é, digamos, equívoca, porque ele há tempos deu uma entrevista, recentemente, parece, em que falava até de Portugal ser um grande país. É que ele falou de Portugal como um grande país. Então vai dizer-se que ele é nacionalista. Não, eu não acho que seja o caso. Até por uma razão. Eu orgulho-me de dizer que Portugal, que é um pequeno país, que na Idade Média era um país aqui pequenino, de facto lançou-se nas descobertas e acontece. Isto não é patrioteirismo da minha parte, é apenas a dizer que foi um país que, curiosamente, ao contrário de outros... Sim, claro, mas a questão é esta. Lançou-se nas descobertas, de facto operou uma expansão enorme com tudo que isso tem de bom e de mau, claro, naturalmente, como na história é assim. Nós esquecemos que a história tem um lado sempre que é muito negativo. A história nunca é feita só por boas razões, também é feita por más razões. E não há político nenhum grande homem da história que não tenha luzes e sombras na sua ação. Há uns que têm mais luzes e outros têm mais sombras, mas todos têm luzes e sombras. Todos são capazes de ser heróis e também criminosos ao mesmo tempo até. E depois há uns que são conhecidos, foram criminosos, e outros que não conhecidos são heróis. Bom, mas todos eles cometeram erros, todos eles. Portanto, a questão que se põe é assim,
Portugal fez isso e criou, de facto, uma esfera no mundo que é de influência portuguesa, criou a CPLP, etc. E, portanto, naturalmente, que quando o almirante Gouveia Melo disse que Portugal não era um pequeno país, que era um grande país que se espalhava por outras zonas do mundo, ele não estava com discurso neocolonial, como é evidente, ele estava a falar de uma questão cultural e histórica. E isso é importante por uma razão, porque até o Chico Buarque, que é insuspeito, tem uma canção onde fala de um imenso Portugal, que é o Portugal do Portugal falado, do Portugal da cultura, do português da cultura. E o português da cultura hoje não é o português só de cá, é o português de cá, do Brasil, de África, de Timor. Portanto, nós temos que ser universalistas e não podemos ser, não é ser nacionalista, é ser universalista. Eu acho que se confundiu. Portugal, apesar de tudo, desculpe interrompê-lo, eu sou crítico às vezes muito de Portugal, mas eu preciso de Portugal, eu sou um patriota. Claro. Ouça lá, um país desta dimensão, seja por que motivo for, o secretário-geral da ONU é português. Claro. O presidente do Conselho Europeu é português. Claro. O presidente do Conselho Europeu já foi português. Isso é um motivo de orgulho para nós. Aliás, o secretário-geral da OSCE, que também é pouca gente fala, foi um embaixador português. Claro. Portugal até tem tido bastantes representantes. Agora, a questão que se coloca é: o que é que me parece politicamente que anda a incomodar? A incomodar a questão é esta. É quando a gente fala assim, todos têm os seus candidatos. Eu acho que, por acaso, aqui o problema é esse. É que há duas coisas perversas. Todos querem ter os seus candidatos, mas a verdade é que neste momento nem todos têm os candidatos que quereriam ter. E o Almirante Gouveia Melo vem desestabilizar o sistema. Estragar o jogo. E porquê? E a meu ver é muito simples e a razão é esta. É que, de facto, ele surge como sendo uma pessoa que não tem tido atividade política, seja ele o que for, tenha o temperamento que tiver, eu não quero saber. A verdade é que, olhando para o currículo dele, ninguém pode dizer assim, ele foi um político, prometeu uma coisa e fez outra. Não, ninguém pode dizer isso, porque ele não foi político. Segundo, ele, de facto, profissionalmente, até podemos dizer, ele cometeu aqui um erro qualquer quando era, sei lá, capitão-tenente. Mas a verdade é esta, ele tem uma carreira de 35 anos, para aí, ou assim uma coisa, ou mais, de serviço, onde foi submarinista, onde comandou homens, e os militares que são profissionais têm que ter sempre até uma grande capacidade de liderança, e isso implica até uma certa capacidade de unidade com os seus camaradas de armas, incluindo soldados. Agora, a questão que se põe assim é que ele, como eu penso, isto é uma projeção minha, não estou a dizer nada de particular, eu penso que, com toda a sinceridade, que realmente o Gouveia Melo, como pessoa, o que vai acontecer é que vai representar, é um centrista moderado. E o que vai acontecer é que ele vai apresentar-se como sendo uma pessoa que vai captar um grande eleitorado que, no fundo, os grandes partidos querem captar, e também vai captar muito eleitorado indeciso, que todos os partidos querem captar. E isso é um incómodo para os aparelhos partidários. E digo isto sem nenhuma negatividade para os aparelhos partidários. Quer dizer, é a lógica do sistema. Só que os aparelhos partidários têm muitas vantagens, mas também pagam um preço. E o preço é este, é desaparecer pela frente, de repente, uma pessoa que diz assim, olhem, eu venho aqui quero simbolizar a unidade do Estado, ser chefe de Estado, exercer esse meu direito, ser um símbolo, digamos, de Portugal, e para isso unir os portugueses aquilo que posso fazer, com o meu bom senso, e até posso dizer uma coisa, ele talvez não tenha que ter nenhum programa político, no sentido partidário, não tem que se pronunciar sobre políticas públicas, ele pode dizer assim, quero o bem comum, quero que as pessoas, uma sociedade que seja o mais atenta a toda a gente, uma sociedade solidária, pode dizer isso e não dizer mais nada. E vir dizer, e eu serei sempre o estabilizador do sistema político, para acalmar, para que haja paz, para que não haja desordens, não haja isto, não haja aquilo. Portanto, ele pode dizer só isso. Só que eu acho que nós chegamos a um ponto da política em que hoje isto parece quase subversivo. Esse é o problema, porque as pessoas hoje estão muito ligadas a uma espécie de polarização onde quem não está do meu lado está contra mim e é o inimigo a bater. E então o que é que sucede? Toda a gente bate nele porque ele de facto aparece agora um bocado como uma pessoa que veio do espaço e cai aqui no meio de toda a gente e diz assim, só me conhecem pelo Covid, é verdade que a gente diz, o Covid não chega. Mas acontece, eu vou dizer uma coisa, o José Faustino disse que desempenhou um grande papel no Covid e é verdade, acho que sim, do ponto de vista até operacional, técnico, etc. Mas a questão para mim nem é essa. Até podia acontecer uma coisa, vamos supor que tinha acontecido alguma coisa de errado. Isso não lhe tirava outra coisa que é importante. Se ele se declarar candidato, acho que ele vai ser sujeito a um grande escrutínio. E nessa altura é que se vai ver o currículo dele. De facto, a verdade é esta. O currículo dele qual é? O currículo profissional.
E aí conta o quê? Olhem, por exemplo, ele nunca recebeu dinheiro de fora de alguém, ele não deve ter recebido, senão já se tinha dito, não é? Não é conhecido por qualquer ato de corrupção que tenha acontecido, não sei o quê, também senão já tinha vindo ao de cima. Acontece que ele é conhecido por ser uma pessoa muito profissional, muito objetivo, muito cumpridor das normas, enfim, militares. Os militares aliás, são muito assim, que digamos assim, os militares do quadro, os líderes militares a sério são muito assim, e acontece que isso pode ser, é uma coisa que parece que é uma novidade vinda do espaço na política atual. Eu vou dizer uma coisa com toda a franqueza, acho que isto é legítimo e até pode ser uma grande novidade, uma pedrada no charco. E, portanto, é natural que agora se atirem a ele, mas a questão é esta, não chega, não basta que digam dele e o que têm dito. O que têm dito não tira em nada legitimidade a uma candidatura dele. Agora, podemos é dizer assim, se ele amanhã vier dizer assim, eu politicamente penso isto, aquilo, aquilo outro, e se colar a um partido, aí já pode ser dizer assim, um erro político, faz mal, o que está a dizer não concordo. Pronto, perfeitamente. Agora, até lá, não se pode dizer nada. Portanto, vamos ver. Eu acho que só a partir de março, abril, é que provavelmente nós vamos ver o Almirante Gouveia Melo exprimir um bocado mais aquilo que pensa. Passamos então para outro tema que tem dado muito que falar esta semana. A presidenta da Associação da Capital Europeia da Cultura, Évora 27, Maria do Céu Ramos, mostrou-se esta quinta-feira preocupada com o que disse ser um corte do apoio da Câmara, mas o autarca alegou que sempre esteve prevista a ajuda em dinheiro e em espécie. Ora, segundo a presidente da Associação Évora 27, estava previsto um apoio, aliás, foi assinado um protocolo com o Governo, com o apoio que ascendia a 10 milhões de euros. José Faustino, há aqui algum perigo para a Évora, Capital Europeia da Cultura? Eu não sei responder se há perigo ou não. Há uma coisa que quero para já fazer, declaração de interesses. Eu tenho boas relações até de amizade com quase todos, exceto aquele cavalheiro que é da Associação da Comunicação, que não é de cá, não o conheço. Os outros, conheço-os todos e os tenho em grande conta pessoal e até amizade por todos eles. Desde o Presidente da Câmara, a doutora Maria do Céu, passando por o António Costa e Silva, portanto, todos eles eu tenho em boa conta e como boas pessoas e pessoas competentes naquilo que fazem e que têm feito. Agora, amigos, negócios à parte. Vamos à Capital Europeia da Cultura. Tal e qual, como eu tinha dito, e continuo a dizer, é a minha opinião, estamos numa posição agora, isto não tinha dito, vou dizer agora, em que zangam-se os compadres, ou as comadres, descobrem-se as verdades. Ora bem, isto foi de facto excessivo. Eu não sei de quem é a culpa, não me interessa averiguar a culpa, porque isso dava muito trabalho e não é relevante, portanto não tem importância. Uma coisa é certa, esta grande conquista deve-se a todos aqueles que estiveram incluídos neste projeto, desde a Câmara, a Fundação Jean de Almeida, a Universidade, toda a gente lá teve e toda a gente tem mérito. Houve aquela senhora que foi paga para esse efeito, uma técnica que foi uma candidatura vencedora, ganhou. Agora, os grandes custos, isto tudo tem preços, os grandes custos disto, o grande financiador disto foi a Câmara. Salvo melhor opinião e salvo dados contrários, que eu sou com certeza receptiva, se estiver enganado, a corrigir. Mas à parte disso, a Câmara, iremos mais adiante falar sobre outro assunto, está aqui na ordem de trabalho, se a Ana não o cortar, mas pronto, está à vontade, você é que mudar aqui a nossa conversa, faça como entender. Eu acho que a Câmara de Évora, deixe-me aqui divagar um bocado, tem um mérito para mim muito importante. Teve um resultado terrível em termos eleitorais, agora temos aí o orçamento, que temos aí agendado, não é? E temos dois indivíduos, com o presidente da CDU, do PC, temos dois indivíduos, dois vereadores, indivíduos no bom sentido, dois cidadãos, dois vereadores, os eleitos são duas senhoras neste momento, do Partido Socialista. Temos dois do PSD e temos a doutora Anabela Fernandes, do movimento independente por Évora, uma coisa, chama-se assim. É extraordinário. Eles têm-se aguentado, a Câmara não caiu, têm feito bom, têm feito mau trabalho, bom, depende dos gostos. E mais uma vez aprovaram o orçamento. A mim parecia-me e parece-me de bom senso
que uma candidatura que tem o mérito de juntar toda a gente para um mesmo fim, vencer a candidatura em circunstâncias difíceis, ponto número 1, que devia repartir o poder, pelo menos, entre as 3 principais forças que eu passo a enumerar: PC, PSD e PS. E não devia excluir a senhora que liderou o processo. É o segundo ponto. Esta era a minha opinião e que se fortalece cada vez mais. Agora, temos aqui um problema, só para terminar, que é este. Agora começa a haver o problema, isto tem tudo custos, há um projeto, há tudo isso. E quando há projetos e há custos, é preciso dinheiro. E não há dinheiro. Portugal não tem dinheiro. E não vai ser fácil, nem à doutora Maria do Céu, nem ao doutor Pinto de Sá, nem a ninguém, arranjar dinheiro. Claro que devem ter no projeto, deviam ter feito um orçamento e previsões, etc, etc, etc. E é aí que começa a haver a zaragata por causa do dinheiro. Mas o problema principal está lá. É a hegemonia de um partido em relação aos outros. E isto não se consegue resolver de outra forma. Eu acho que se houvesse bom senso neste país, que não há, o governo, em primeiro lugar, porque, segundo os estatutos da própria associação, a Câmara e todos os outros promotores da candidatura deviam andar para trás, sem prejuízo da doutora Céu, que é uma excelente presidente do Conselho de Administração, não tenho dúvidas nenhumas disso, e todos os outros, mas pelo menos arranjem um consenso, primeiro, bom senso e consenso, à volta dos problemas, e depois deem as mãos para resolver o problema. É isso que eu acho que tem que ser feito. E enquanto isso não for feito, eu receio que a coisa não corra como deve correr. Agora, à boa maneira portuguesa e alentejana, isto está de se fazer, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mais daqui, mais dali, a coisa faz-se. Agora, eu gostava que se fizesse da melhor maneira e até de forma exemplar. E temos capacidade, as pessoas todas que falei, e algumas que não falei, mas que posso falar, são pessoas competentíssimas, capazes de levar isto tudo pela frente. Pela rica saúde de todos nós, entendam-se. Professor, esta situação pode de alguma maneira denegrir a imagem de Évora, capital europeia da cultura? Mas eu vou começar pelo princípio, que é este. Eu nessas coisas, a minha ignorância é total do que se passa, porque eu parto até do princípio. Já uma vez aqui disse isso, já umas semanas largas, ou um mês, ou assim uma coisa. Bem, eu julgo que toda esta orgânica que levou a cabo de facto foi vencedor de um grande projeto, muito importante para a cidade e para Portugal. Tudo isto tem, naturalmente, documentos, estatutos e normas e regulamentos. Tem que ter. Eu nem passo pela cabeça que não tenha. Tem que ter. Esses regulamentos, essas normas, internas inclusivamente, têm formas para resolver as questões que existam. Portanto, tem que haver. Isso é inevitável. Se foram mal feitas, não tem. Sim, mas eu parto do princípio que foram bem feitas. Um projeto deste não pode... Mas permite acontecer o que aconteceu? Não, vamos cá ver. O que Como acontece... é que um partido toma a hegemonia? Sim, claro, é evidente. Agora a questão que se coloca é, portanto, mas à partida eu olho para a legalidade da questão. A legalidade da questão, eu digo assim, pronto, está tudo legalizado. Isso está tudo legal. A segunda questão é esta. Claro que, eu já passei depois ao problema por ordem crescente. A segunda questão é esta. Claro que, naturalmente, quando há o problema do dinheiro, é evidente que agora, digamos, ao que parece, a Presidente da Associação diz que o envelope era X, o Presidente da Câmara diz que a ajuda está em dinheiro em espécie, o que à partida introduz uma certa interinação quanto ao cálculo final, digamos, aquilo que será, digamos, a quantia, digamos, em numerário, se assim pode dizer, ou verba, pelo menos, é evidente, mas eu parto do princípio também que está toda a gente de boa fé e, portanto, ninguém vai quebrar os seus compromissos, como é óbvio. Agora a grande questão é esta. Isto há aqui um equilíbrio, que o José Faustino há bocado pôs a questão muito bem, dizendo isto. Há aqui um equilíbrio que tem que ser estabelecido. O equilíbrio é este. Por um lado, há que reconhecer que quem está à frente tem, naturalmente, o direito de ter um staff de confiança, porque é responsável. Sendo responsável, hoje em dia ninguém que seja responsável é responsável por tudo ao pormenor. Portanto, tem que ter um staff, de contrário, é responsabilizada por quaisquer erros que possam acontecer. Portanto, eu admito perfeitamente que uma pessoa tenha que ter pessoas da sua confiança. Este é um dos lados da balança. O outro lado da balança é que, sendo isto um projeto da cidade e de importância para a região e para Portugal, tem que haver consenso, de facto. O consenso tem que existir. Hoje em dia nós estamos numa sociedade, em geral, onde as pessoas à partida parece que o consenso é a exceção e devia ser a regra. Porquê? Porque, no fundo, a questão é esta. Estes projetos são projetos que não se destinam a endeusar ninguém em particular, nem nenhum partido em particular.
São projetos do país e projetos da região e projetos da cidade. E por isso toda a gente tem interesse nisso. Por isso tem que haver consenso também quanto a partilha de responsabilidades. Portanto, seria perfeitamente razoável, por um lado, há que equilibrar, digamos, aquilo que é o desejo e a vontade da pessoa ter confiança, quem tem maior responsabilidade ter confiança em quem delega, mas por outro lado tem que haver partilha, digamos assim, entre todas as componentes, entre as entidades que intervêm no processo, os atores que intervêm no processo, tem que haver confiança suficiente para quê? Para que cada um dê o melhor do melhor do melhor. Pronto, aqui é daqueles casos em que é assim, não se admite que cada um dê aquilo que só que sabe. Pressupõe-se que quem vai dá o melhor, porque o que sabe é sempre o melhor. Bom, tirando isto, o que é que sucede? Há aqui um problema que se colocou e que eu, sou franco, não sei em que termos é que a coisa se vai pôr, não é? É que julgo que vai haver ainda uns concursos, mas como são concursos internacionais e públicos, obviamente, à partida não está ninguém previamente designado, portanto, essas pessoas é que terão que sair fora do consenso, porque no fundo essas pessoas serão, em princípio, as melhores curricularmente falando, e também, segundo ouvi dizer, na sequência da admissão da coordenadora de equipa da missão, Paula Mota Garcia, haverá problemas não quanto à pessoa, que parece que é muito competente, mas quanto àquilo que são os requisitos que o regulamento prevê. E essa é uma questão que se põe em termos de justiça para a pessoa, naturalmente, mas em termos regulamentares põe-se em termos abstratos. Sei lá, isto agora estou a divagar, eu não sei, eu que não conheço a pessoa em causa, não sei qual é o currículo, que é um currículo profissional muitíssimo bom. Nem sempre o currículo profissional representa as qualificações que, por vezes, a lei ou regulamentos, que é para o caso é a mesma coisa, exigem. Pode acontecer que haja uma certa disfuncionalidade nisto, uma certa distorção. Quer dizer, uma pessoa, eu costumo dizer sempre, e já disse isto e digo até aos meus alunos, um analfabeto pode ser um sábio. É assim mesmo. Pode não ser um especialista, mas pode ser um sábio. Portanto, uma coisa é a sabedoria, outra coisa é o conhecimento. Portanto, uma pessoa pode, e devo dizer que a sabedoria está acima do conhecimento. Portanto, o que acontece é que há pessoas extremamente capazes profissionalmente e tudo isso, cheio de competências, que depois, numa civilização como a nossa, que é muito procedimental, cheio de papéis e qualificações e certificados e certidões e diplomas e diabo 7, vai dizer, não, este que é muito bom, mas não pode porque não tem certidão não sei o quê. E são problemas formais, no fundo são questões formais. Acontece que isso será um erro do regulamento se assim for, porque, ao que me dizem, a pessoa em causa tem um grande currículo profissional e seria capacíssima para desempenhar o lugar. Agora, isso ia ter sido pensado antes, a montante. Não é agora a jusante, não é no durante e nem no depois. Portanto, acontece que isso é assim. Portanto, o que nós temos é que, com consenso, tentar resolver as questões a bem. E porquê? Porque ir a bem é do interesse de todos, incluindo o meu interesse. Eu sou munícipe aqui, não sou de cá, mas vivo cá há décadas, e acontece que sinto... Exatamente, se os alentejanos me permitirem, mas acontece que mas eu vou dizer uma coisa... alguém que se atreva a dizer mas eu vou dizer uma coisa, que é verdade. Quando eu soube desta notícia, eu reagi como se fosse uma pessoa de cá, dizendo assim, isto é magnífico para a cidade, eu fico contentíssimo. Claro que se isto acontecesse na minha cidade natal, eu também ficava contente porque era a cidade natal, mas acontece que se fosse outra cidade, ficava talvez mais indiferente. Claro, Portugal também é Portugal, é bom que seja Portugal, é a capital europeia da cultura, não é? Mas, sendo Évora, junta-se o útil, o agradável e o magnífico. Portanto, eu tenho interesse, independentemente de não saber o que está a acontecer, e tenho interesse em correr tudo bem e que todos estejam empenhados. Acho que esta, digamos, é daqueles casos de civismo, de cultura política cívica, que transcende políticas partidárias, transcende interesses pessoais, transcende interesses económicos, transcende interesses de várias ordem. Claro que não havendo dinheiro, tem que fazer das tripas coração e, portanto, tem que fazer o melhor que se pode fazer com aquilo que se tem. Agora, o que não pode acontecer é esta guerra intestina, em que parece que todos têm algumas razões, mas acaba por ninguém ter razão. Porquê? Porque o projeto que não vai para a frente atrasa-se e pode correr riscos. Portanto, eu acho que é uma coisa que não se pode estar fora, digamos assim, ou fazer correr mal um projeto desta dimensão. É bom lembrar uma coisa, por fim. Ser a capital europeia da cultura, simbolicamente é fundamental. Para uma cidade como Évora é fundamental, porque há cidades que aliam, por exemplo, grande desenvolvimento industrial, grande desenvolvimento nisto, naquilo, aquilo outro. A Évora tem uma coisa fundamental que talvez nós que estamos aqui dentro da cidade não consigamos ver. Tem um capital simbólico muito importante. Évora é uma daquelas cidades que, se eu disser, por exemplo, permitam agora, eu vou exagerar, naturalmente, o que eu vou dizer não tem se eu disser assim, se eu disser em Freixo para a Cinta,
que falar em Évora, as pessoas dizem logo, Évora é uma cidade, não sei o quê, porque é cidade, é património mundial, uma cidade de museu. Até há pessoas que dizem, já uma vez ouvi dizer uma pessoa, contou-me uma pessoa que, pessoas amigas dela disseram assim, nós não tu vives dentro de um museu. Tu vives dentro do museu. E como crítica. E eu devo dizer assim, eu sinceramente acho que pode ser dito como crítica e admito, mas também ao mesmo tempo digo assim, mas se eu vivo dentro do museu, isto quer dizer que estou numa cidade que simbolicamente tem um peso do ponto de vista cultural e simbólico muito grande. Portanto, para Portugal é muito importante, para Évora é fundamental, porque é um dos lados fulcrais do desenvolvimento da cidade. É a cidade da cultura, nesse sentido. É uma cidade que, de facto, tem pergaminhos que nem todas as cidades têm, independentemente dos méritos que as cidades todas têm. Não é? Mas também ao passado. E acontece que isto é que me parece que não se deve ser deitado fora. E, portanto, eu acho que devem todos pensar nisto. E eu estou convencido que muita gente anda a pensar nisso também, felizmente. Só aqui acrescentar quanto a esse tema que responsáveis de 7 capitais europeias da cultura criticaram as mudanças em Évora 2027 e a Presidente da Associação Gestora da Capital Europeia da Cultura, Maria do Céu Ramos, repudia as posições manifestadas numa carta enviada à União Europeia que surgiu exatamente na sequência da demissão de Paula Mota Garcia do cargo de coordenadora da equipa de missão de Évora 2027. E como já vamos quase no final do programa, mas ainda com tempo para falarmos aqui da atualidade internacional, vamos aqui à queda do governo francês. José Faustino. A queda do governo francês, de certa forma, era previsível, não é? E era previsível porquê? Porque o erro vem desde trás, não é? Macron precipitou-se quando, por resultado das eleições europeias, convoca eleições. E convoca eleições e aquilo ficou pior que o que estava. Portanto, e agora ficou muito dividido, com um domínio total, como se verificou, da extrema-esquerda com a extrema-direita, e que não tem problemas absolutamente nenhuns em votar contra um orçamento de Estado de equilíbrio, enfim, de resolver um problema que não é pequeno, são 60 mil milhões de euros que o governo francês propôs, 40 mil milhões em redução de despesas e 20 mil milhões em aumento de impostos, que é para baixar a dívida e para equilibrar os déficits e aquelas coisas todas. E, portanto, isso é uma medida de bom senso. A França é uma das principais economias da Europa. Se a França estiver constipada, a Europa fica com uma pneumonia desgraçada. Portanto, a Alemanha, que é outra grande economia da Europa, também não está bem. E, portanto, era todo o bom senso a proposta que o governo francês apresentou. A extrema-esquerda entendeu que não, a extrema-direita entendeu que se devia aliar à extrema-esquerda. Aliás, é curioso que eu ouvi em qualquer lado, não é? A extrema-esquerda dizer que a proposta do governo francês fazia o jogo da extrema-direita. Curiosamente, apresenta uma moção de censura e a extrema-direita vota com a extrema-esquerda. Pronto. E agora o presidente francês já falou e disse que vai nomear outro primeiro-ministro e segue a marinha, como se costuma dizer. Vamos ver o que é que acontece. Derrota em derrota até à vitória final. Professor, o que é que vai acontecer? Pois, eu vou dizer isto assim em 4 tópicos muito rápidos. Em primeiro lugar, a Quinta República, que foi instituída em 1958 em França, foi na sequência de uma república parlamentar pura, onde o presidente, aliás, era eleito pelo próprio Parlamento, e acontece que foi eleita com um caráter de, digamos, semipresidencialismo forte, se assim se pode dizer. E, naturalmente, tinha uma previsão que não aconteceu, que deixou de acontecer. É que a previsão era que houvesse, no fundo, 2 grandes partidos. Um partido maioritário, ou melhor, assentava numa lógica de haver um partido maioritário, um forte partido da oposição e talvez um terceiro partido que fosse uma pequena alternativa, um resquício. Na altura era o que acontecia, era o RPR, a Rassemblement pour la République, de Gaulle, depois havia um partido comunista muito forte e havia um partido socialista mais fraco até, que Mitterrand, entretanto, conseguiu federar, porque havia muitos partidos socialistas que ao mesmo tempo estavam, digamos, dispersos, ele conseguiu federar num grande partido socialista que ultrapassou o Partido Comunista Francês.
Ora bem, mas apesar de tudo, estávamos perante aquilo que se chamam 3 grandes partidos. Portanto, a lógica da Quinta República era esta. Portanto, 2 partidos, ia haver sempre um partido de vocação de maioria absoluta. Ora bom, o que acontece? Isso acabou com as eleições que se verificaram este ano e que já se tinha a anunciar. Porquê? Porque assistimos a uma grande fragmentação política em todo o mundo, em primeiro lugar, é um sintoma de transição de época, é bom que se diga. E depois, Macron, o segundo tópico é este, Macron quis sair da Quinta, no fundo há quem diga assim, a Quinta República já acabou, temos que caminhar para a Sexta, mas atenção, só se pode caminhar para a Sexta República com os mecanismos da Quinta República. Portanto, a questão é esta, se não estamos a falar de quê? Havia uma revolução, um golpe de Estado, quer dizer, não tem sentido. Portanto, a questão é assim, a Constituição da Quinta República é que tem que assegurar a forma de sair da Quinta República para ir para um outro tipo, para uma Sexta República, que aliás pode não ser muito diferente da Quinta em termos constitucionais, porque a Quinta República, apesar de tudo, tem uma base parlamentar. Bom, entra aqui a variável da personalidade de Macron. Macron é uma pessoa um bocado especial, devo dizer. E isto nem quer dizer que seja nem para o bem nem para o mal. Macron passou sempre por ser sempre um menino prodígio, uma pessoa muito, muito bom aluno, muito isto, é o primeiro em tudo, quando era jovem, era o primeiro nisto, aquilo, muito atrevido, no sentido muito ousado, e depois passou sempre por ser uma pessoa que sabia tudo. Ele sabia tudo, ele antecipava-se a tudo, sabia tudo. E depois também, como acontece muito na elite da política francesa, passou pela ENA, que é uma espécie de escola de elite, que assegura logo emprego às pessoas a nível superior, a Escola Nacional de Administração, onde se estuda filosofia pura, economia, gestão, direito, ciências políticas, etc. Portanto, as pessoas têm uma formação muito, muito vasta, muito exigente, é bom dizer, e acontece que quem vai para a ENA vai logo quando sai, portanto, jovem ainda, vai logo para altos cargos da administração pública ou da banca. Foi o que aconteceu com o Macron, que na vida passou para a banca logo para antes cargos e depois apareceu como ministro da Economia do antigo presidente francês socialista, agora estava a faltar o nome, peço desculpa, o socialista, não, o recente em 2012. Que agora foi reeleito, eu estou mesmo com uma branca hoje, com franqueza. O presidente francês, o antigo presidente francês, que foi agora reeleito, que é deputado, e aliás votou a favor da queda do governo, diga-se passagem. Não. Eu peço desculpa aos ouvintes, mas agora deu-me uma branca súbita, naquelas coisas parvas, tenho o nome desta língua, como se costuma dizer. E acontece que Macron, portanto, agora paciência, não vale a pena tentar lembrar-me do que não consigo. Acontece que, falo nele tantas vezes, e saiu agora um livro dele até. Acontece que ele rapidamente, de Ministro da Economia, passou ele a Presidente, e o que é que sucede? Macron é uma pessoa, dizem que no fundo fez uma experiência. Aquilo dava a correr bem e ele resolveu ser ousado, fazer uma jogada, uma avançada de xadrez, se pode dizer, entrar no meio campo do adversário, que é no meio campo institucional. E fez então uma coisa que foi, dentro daquelas eleições europeias, dissolve a Assembleia, na esperança de que houvesse uma espécie de sobressalto de eleitorado que fosse juntar-se ao Presidente. Ora bem, falhou e houve uma fragmentação ainda maior. Temos um partido de extrema-direita, que se juntou uma parte do antigo RPR, que já nem bem é RPR, depois os Les Républicains, que tiveram 5% dos votos, de onde saiu o atual Primeiro-Ministro, estão sozinhos no Parlamento. Temos o partido Macron, que agrupa pessoas que vão da social-democracia ao centro-direita, e depois temos a Nova Frente Popular, que agrupa os socialistas, os ecologistas e a França Insubmissa, que tem um projeto comum, porque é baseado em 150 medidas concretas, mas que na verdade são 3 forças políticas ideologicamente diferentes entre si. O que é que sucede? É que houve uma coisa que aconteceu e que não era expectável. É que Macron usou um argumento simbolicamente muito incrível, que foi dizer assim, vamos barrar o caminho à extrema-direita, e então a esquerda toda foi votar na segunda volta em macronistas, deve dizer-se, e elegeu inclusivamente o ex-presidente da República, cujo nome continuo a não me lembrar, que foi eleito com os votos da esquerda, e acontece que os macronistas, em alguns casos, também cederam o passo à esquerda, outros não. Os republicanos, deve dizer-se, de que faz parte de Michel Barnier, nunca cederam o passo a ninguém. Precisamente tiveram um resultado tão pequenino, tiveram 5% dos votos. O que é que sucede? É que isto fragmentou ainda mais o Parlamento. E é verdade que a Nova Frente Popular tem maioria relativa. A seguir é a Frente Nacional, e em terceiro lugar é o partido Macron. E em quarto lugar são os republicanos, de que é Michel Barnier o membro. O que é que sucede? É que Macron foi buscar Michel Barnier
Porque, na verdade, Michel Barnier é, de facto, um homem muito diplomata, é um político muito hábil, tem uma grande experiência, negociou o Brexit em nome da União Europeia, é um homem com grandes capacidades, mas, evidentemente, ele tentou fazer a quadratura do círculo, que é tentou fazer um orçamento que compensasse umas coisas, tirasse noutras, para aqui e para lá. Mas é bom dizer, e para ir acabando, que a verdade é esta, é que o panorama social francês mudou. Primeiro, cidades que para nós são grandes cidades, de 50, 60, 70 mil habitantes, para eles são médias e pequenas cidades, estão sem nada. Pessoas que fazem 70 quilómetros para ir a um hipermercado comprar coisas. Há neste momento em França pessoas que, é bom lembrar, o custo de vida é muito elevado e há pessoas com reformas de 600, 700 euros. As pessoas não andam a viver bem, anda tudo muito zangado e acontece que o governo Macron fez propostas muito ambiciosas no plano macroeconómico. Mas atenção, na microeconomia que as coisas se sentem muito. E o panorama social é esse, e esse é o grande problema. França ainda é um daqueles países europeus onde, por exemplo, o pequeno comércio, a pequena indústria, o pequeno agricultor tem muito peso e as pessoas andam um bocado aflitas. E o que é que sucede é uma coisa, é que, efetivamente, a extrema-direita e a Frente Popular, que agrupa a extrema-esquerda, ecologistas e socialistas, e, portanto, esses são mais moderados, e há uma novidade de hoje, deve dizer-se, é que, porque Macron recebeu os socialistas, aconteceu uma coisa, é que efetivamente há uma proposta, tem que haver uma saída política nova. E Macron tem um argumento, que deve dizer-se aqui, fraco. O argumento qual foi? Eu não nomeio ninguém da Frente Popular, por exemplo, isto é um exemplo, porque não tem maioria absoluta. E foi nomeado Michel Barnier, que tem 5% dos votos. Ora, a Frente Nacional disse logo, Michel Barnier é muito respeitável, mas nós vamos controlá-lo e ele vai ter que nos obedecer. E o que acontece? 91 dias depois de ele ser Primeiro-Ministro, a Frente Nacional não só votou com a Frente Popular, como há uma outra coisa interessante, que eu devo dizer, e que para mim é preocupante, porque mostra qualquer coisa muito especial. É que quem apresentou a moção de censura foi a Frente Popular. E a moção de censura da Frente Popular é, intencionalmente, muito crítica relativamente à Assembleia Nacional. E diz-lhes tudo, chama-lhes tudo. Então não é que a Assembleia Nacional vai votar numa moção de censura que os insulta? Quem é que escapou a isto? Há um grupo ainda, de 23 deputados, centristas, que é o grupo Lyotte, que tem um grande líder, muito respeitado por toda a gente, e que ninguém põe em causa, que é Alexis de Corrusson, e acontece que esse senhor não votou a favor da moção de censura, deve dizer-se, votou com os macronistas, embora seja uma pessoa que já esteve contra Macron e muitas vezes vota com a Frente Popular. Portanto, há um grupo aqui de socialistas, eventualmente, e centristas e alguns ecologistas que terão uma visão diferente. Sobre isto tudo, e para terminar, tem de haver uma nova política por uma razão. Porque nós parece que estamos presos entre Marine Le Pen e Mélenchon. Esse é que é o problema, porque Mélenchon, ao mesmo tempo, já não é, digamos, politicamente, já é uma pessoa que já podia ter-se reformado, digamos assim, da política, mas não, é um caudilho, e acontece que agora quer tudo ou nada, e está a pôr, eu tenho seguido estes últimos 2 dias o que se passa em França, ele põe as coisas em termos de ou temos tudo ou nada, e neste momento o primeiro secretário do Partido Socialista já veio dizer assim, não podemos ter tudo ou nada, nós temos que saber negociar as coisas, as reformas. Tem que haver aqui uma condicionante. Talvez tenhamos que moderar a coisa, nem pode ser uma coisa muito extrema nem muito outra. A questão do déficit também tem que ser considerado. Tem que haver medidas sociais concretas, sim, tem que haver. Temos que apoiar as pessoas que vivem mal, por aí fora. Portanto, temos que fazer um compromisso. E o que é espantoso aqui é que ninguém está capaz de fazer compromissos nenhuns. E parece que está tudo radicalizado, e eu julgo que hoje terá havido, julgo eu, porque o vi já nas redes sociais, terá havido um encontro que Macron acabou por receber outros partidos, incluindo os comunistas. Deve dizer-se uma coisa curiosíssima, os comunistas não estão com Mélenchon, nem com a França em submissa, e acontece que só tem 17 deputados também, que é pouco, mas acontece que querem um consenso, isto é muito curioso, o Partido Comunista Francês quer consenso, está do lado dos socialistas e dos ecologistas, portanto, só para dizer em suma, a situação está terrível por uma razão, é preciso uma nova política, e isto está tudo cheio de velhos políticos. Vamos então avançar, mas antes, não quis estar a interromper, será Hollande que queria falar? A François Hollande, exatamente. Caramba, até me parece impossível, até peço desculpa daqui a François Hollande, que nunca saberá que eu lhe pedi desculpa, mas acontece que eu peço desculpa, porque a François Hollande, é verdade, foi presidente francês, importante. Eu peço então o vosso poder de síntese, porque eu sei que o têm. Vamos tentar falar destes 2 últimos assuntos. Atenção na Coreia do Sul, o presidente da Coreia do Sul pode ser destituído do cargo a qualquer momento. José Faustino, o seu poder de síntese. O meu poder de síntese é que eu sei pouco sobre o assunto, não consigo ir muito além do que as pessoas todas sabem, portanto, e por isso não me quero arriscar muito. A Coreia do Sul é uma democracia jovem,
vem dos anos 80, com ditaduras militares, etc, etc. Desenvolveu-se muito economicamente. Eu acho que começa a ter um profundo enraizamento na democracia liberal, mas que não percebia esta atitude do Presidente, embora seja de tendência de direita, viu-se atrapalhado porque lhe recusaram o orçamento no Parlamento, votaram contra, e ele diz que essa recusa do orçamento que abriria a possibilidade de um avanço da Coreia do Norte sobre a Coreia do Sul. Daí o estado marcial, o que é tudo uma desculpa muito esquisita. A Assembleia, nos termos da Constituição coreana, vetou o estado marcial. Ele próprio aceitou isso e agora quer a admissão dele e a coisa está muito embrulhada. E mais não sei. Professor. Eu também não sei mais do que isto, que é, no fundo, há aqui uma ironia. Funcionou o Estado de Direito, a vigência da democracia funcionou. Ou seja, o próprio partido do Presidente destituiu do cargo, ao que parece, e, portanto, acontece neste momento, a questão que se coloca é muito simples. A Coreia do Sul é um país que tem problemas históricos muito grandes, teve uma ditadura militar muito sangrenta, e acontece que a Coreia do Sul é um país onde também tem uma forte intervenção militar americana. Os americanos têm quase 30 mil soldados, acho que são 28 mil e não sei quantos soldados na Coreia do Sul por causa das tensões com a Coreia do Norte. Como se sabe, a guerra oficialmente nunca foi encerrada, é uma espécie de armistício, mas sem declaração de paz. Portanto, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, tecnicamente, estão em guerra, embora não haja tiros, e acontece que os americanos, portanto, também têm lá um grande contingente militar, e sucede que, de facto, houve uma coisa estranha, é que, no fundo, o partido que está no poder é um partido do centro-direita. O partido da oposição que tem maioria no Parlamento é do centro-esquerda. Portanto, não são partidos radicais, são partidos, digamos, que andam no centro. O que acontece é que o Presidente, no fundo, parece que sem consultar o seu próprio partido, resolveu tomar o poder num regime constitucional onde o chefe de Estado não tem esse poder. E, portanto, o que sucede é que o chefe de Estado que ele foi não só destituído, digamos assim, destituído não, foi anulado o estado de sítio, o estado marcial, o estado de exceção pelo próprio Parlamento, que tem competências para efeito, e acontece que, como se não bastasse, e devo dizer, por uma grande maioria, quer dizer, acho que o Parlamento sul-coreano terá aqui 300 deputados, 200 deputados para aí votaram contra ele, portanto é uma maioria muito expressiva, qualificada mesmo, portanto o Presidente da Coreia do Sul não tem de facto hipótese nenhuma, e o próprio partido dele já o quer destituir, e portanto reina aqui, ninguém percebe se foi uma atitude insólita de um indivíduo, se foi uma atitude insólita apoiada por alguns indivíduos, mas é curioso, as Forças Armadas e a Polícia e as Forças de Segurança não alinharam com o Presidente, e neste momento a Polícia abriu um inquérito contra ele, porque no fundo ele cometeu um crime de atentado ao Estado de Direito, que está previsto em todo o mundo democrático, incluindo Portugal, diga-se passagem, isso está previsto. Portanto, o atentado contra o Estado de Direito, até afinal de contas, funcionou na Coreia do Sul, que é uma coisa curiosa. Um país com uma democracia relativamente recente e que, na verdade, funciona muito bem, as instituições funcionam muito bem. Portanto, eu neste momento o que acho é que estamos numa situação em que, digamos assim, se o Presidente for destituído, eu julgo que será bom, está correto, porque a verdade é esta, uma pessoa não pode, de repente, dizer vou suspender tudo porque quero, porque há uma ameaça de não sei quê. Isso é o que todos os ditadores ou potenciais ditadores ou candidatos a ditadores dizem. Todos dizem que há sempre uma ameaça ou interna ou externa ou por cima ou por baixo, quer dizer, não tem sentido. São argumentos ideológicos fracos e instrumentais. Todos os ditadores dizem isso e fazem isso. Portanto, eu acho que na Coreia do Sul a coisa funcionou neste momento até agora muito bem. Portanto, está tudo normalizado e o Estado de Direito está a funcionar normalmente. As Forças Armadas também estão, digamos, todas dentro da legalidade. Está tudo bem. Só o Presidente é que parece que está ou numa bolha ou está a viver um episódio psicológico insólito, não é? Muito bem, passamos então ao último tema deste programa. Plano de Trump para a Ucrânia prevê concessões territoriais à Rússia. José Faustino. Eu acho que ainda é muito cedo para, apesar de tudo, para falar sobre essa matéria. E é cedo porquê? Porque há uma série de variáveis sobre este tema que vão pesar muito na possível ou eventual negociação de paz ou de cessar-fogo, e eu passo a dizer. Em primeiro lugar, a administração Trump não é igual a esta que temos, Biden.
é inevitável, vamos ver, voltando a 2014, tem que haver a cedência de territórios. Já lá estava a Crimeia, já lá estava parte do Donbass, portanto, isso vai ter que haver, não é? Agora, há uma coisa que para mim, e numa análise rigorosa desta matéria, é que é imprescindível para a Ucrânia e para a Europa, na minha opinião, que tem que haver um mecanismo qualquer. Eu percebo que é difícil a adesão da Ucrânia à NATO, mas tem que haver um mecanismo que garanta a segurança do que resta da Ucrânia. E mais, tem que ficar as zonas ocupadas na Ucrânia numa zona de transição, pelo menos, não quer dizer que isso venha a verificar a curto prazo, mas numa perspectiva de ser reversível para o bom nome e para o equilíbrio internacional. De maneira que vai ser difícil, porque Putin não vai aceitar isso, de maneira nenhuma, mas é praticamente impossível que haja um entendimento sobre isso. De maneira que duas coisas podem acontecer. Ou há um entendimento nesses termos que eu acho difícil, de, por exemplo, a Ucrânia ser um Estado associado da NATO, que cumpre e que toda a gente se compromete a cumprir determinado acordo a ser feito para um cessar-fogo e para resolver com um determinado tempo, um período de tempo para resolver todas essas coisas, ou então, pura e simplesmente, a guerra continua. É inevitável. Com ou sem o apoio americano, estou convencido a guerra vai continuando até que se criem condições para esse tal equilíbrio de entendimento. Porque, a não ser nenhuma destas situações, só vejo uma. É a Ucrânia perder a guerra, a Rússia, como quer, dividir a Ucrânia em três partes, uma que fica com a Rússia, outra que é um Estado fantoche, e uma parte ainda que é para dividir, provavelmente com a Bielorrússia ou com mais uns quantos que ele para lá tem. Portanto, isso é uma situação desastrosa e perigosa para o futuro e uma derrota total, especialmente da Europa. É da Ucrânia e depois da Europa. Portanto, como digo, eu inclino mais, eu gosto de ser realista, não, talvez me possam chamar pessimista, e inclino mais para a segunda hipótese que apontei, a continuação da guerra. Está para durar. Professor, é da mesma opinião? Bom, eu penso que assim, a paz é muito pouco provável. A paz no sentido clássico do termo. Isto é um tratado de paz, que fixe tudo, um tratado internacional, etc., garantido por potências, pelas partes interessadas no conflito, que seria sempre algo mais do que a Rússia e a Ucrânia. Isso é difícil, e porque implicava uma espécie digamos assim, de costura muito bem feita, uma arquitetura muito complicada. Cessar-fogo é sempre possível, haver um cessar-fogo, mas o cessar-fogo tem um problema, que é em condições, ou seja, o cessar-fogo é possível se, por exemplo, todos pararem de disparar e atirar, mantendo as posições atuais. Ora, neste momento o que acontece? Acontece que, tirando aí talvez 1000 km² que a Ucrânia tem dentro da Rússia, aliás na zona de Kursk, e tirando, a verdade é que a Rússia tem 20% da Ucrânia. Como agravante é que, se a Rússia ficar atualmente com os 20%, a Ucrânia ainda tem Odessa, ainda tem saída para o Mar Negro, mas a gente sabe que Putin quer tirar à Ucrânia todo o acesso ao Mar Negro, portanto quereria ficar com todo o sul da Ucrânia. Como agravante ainda, é que também poderia querer uma outra coisa, e isso seria na altura mesmo para tirar a Ucrânia de vez, que era até o Dnieper, e ficar ali, que é uma fronteira natural, e ficar ali, portanto, que é muito difícil, porque as fronteiras, quando vierem a ser feitas, se houver conversões de paz com questões de cedências territoriais, nunca são cedências que são feitas num descampado. São cedências que têm a ver com a orografia do solo. Ora, acontece que ali no sul, tirando o Donbass e aquela zona, se crescer um bocado mais, como está atualmente, o que é que sucede? É que depois a próxima fronteira é o Dnieper, mas isto era 1/3 da Ucrânia por completo, ou outro 40% talvez da Ucrânia, tirando todo o acesso ao Mar Negro. Portanto, isso seria a morte da Ucrânia. Enquanto Estado, seria a morte da Ucrânia. Portanto, acontece que seria um Estado secundário, um Estado sem qualquer relevo. Mesmo que bastava tirar, mesmo que ficasse com 60% do território, e a Ucrânia é muito grande, não é? Mas mesmo que ficasse com 60%, seria um Estado morto. Portanto,
A questão do território é esta. Claro que pode haver, com o real político todo em cima, digamos, darem o Donbass, portanto, Lugansk e Donetsk, ficar num estatuto de semi-autonomia, no fundo, regiões satélites da Rússia, e a Ucrânia, no fundo, ceder essa parte na prática, e a Crimeia, bem entendido, e ficar sem aquilo. Mas claro que Putin está naquela base do século XIX. Vamos negociar a partir das posições do terreno. E neste momento ele tem 20%. Portanto, ele para reduzir para 10% ou para 15%, ele vai exigir coisas em troca. Portanto, é evidente. E depois temos aqui outra questão, que é finalmente a questão de Trump. Trump é de facto uma pessoa imprevisível. E está a escolher uma administração que está a ser mesmo para os americanos imprevisível. Porque ele está a escolher neste momento pessoas que não são conhecidas pela sua competência. São conhecidas por serem amigos, e a maior parte deles são estrelas de espetáculo, que é uma coisa muito curiosa. Vai ser muito curioso ver como é que é a política americana com uma administração daquelas. Porque ou vai-se tudo a seguir, ser tudo corrido, por incompetência, ou então, pelo contrário, vão as instituições tornar-se incompetentes. Já vão dizer que é um jornalista do espetáculo que vai ser o diretor do FBI. E acontece que ele é contra o FBI e já ameaçou, já disse, portanto, o próprio nomeado pelo Trump já disse, se puder é para desmantelar aquilo tudo. Ele diz isto assim, sem mais. Portanto, isto levanta um problema que é este. Então, se ele vai desmantelar uma das mais poderosas forças policiais do mundo, o que é que vai substituí-lo? Ninguém sabe. Portanto, ele diz isto com a vontade de quem está a falar na televisão num show, não é? Portanto, é evidente que esse é o problema. Portanto, é evidente que Trump, com este tipo de pessoas, acontece uma coisa, não há cálculo de geopolítica. O que é contratos provisórios, porque depois há sempre aquela filosofia que é muito típica também nas relações internacionais, muitas vezes, é de acontecer que aparecem de vez em quando os personagens que têm esta posição, o último que apaga a luz, ou o último que fecha a porta. Ele, Trump, que tem 78 anos, pode dizer assim, eu vou alinhar nisto assim, vamos ser isolacionistas, vamos uma parte da Rússia para não nos aborrecer, em contrapartida vamos levantar as tarifas aduaneiras 100% para a China, 60% para a União Europeia, que é o que ele diz que vai fazer, e portanto não queremos saber, porque temos é que voltar outra vez aos Estados Unidos e ser isolacionistas, e os europeus que se amanhem, e portanto a Rússia tem direito a ter algumas compensações, como era no século XIX, que eram compensações geralmente em território, não eram financeiras, porque na altura também havia pouco dinheiro. Portanto, eram compensações de território. Desmantelavam-se, desarticulavam-se Estados com a mesma vontade. E é bom lembrar uma coisa aos ouvintes, que para quem sabe história sabe disso. Países tão países tão grandes como a Polónia, por isso é que a Polónia anda muito preocupada. Porque países tão grandes como a Polónia já foram independentes e já desapareceram do mapa 3 vezes em 200 e tal anos. E deve dizer-se uma coisa, das vezes que apareceram e desapareceram, as fronteiras deslocaram-se 500 km, ora para leste, ora para o oeste. E isto é muito grave porque mostra uma coisa, mostra que naquela zona houve países enormes, praticamente do tamanho da Península Ibérica, Portugal e Espanha, que ora desapareciam, ora apareciam ao sabor dos ventos. Isto foi assim até há 100 anos. Portanto, eu penso que quando os intervenientes pensam assim, isto é muito perigoso, porque hoje a situação é global. Já não é uma questão que na Europa, 3 ou 4 ali naquela zona. Nós portugueses nunca sentimos nada quando foi o desmantelamento do Império Austro-Húngaro, que foi um dos maiores impérios da Europa. Pois não, mas é hoje, se houver um desmantelamento ali, toda a Europa tem um problema geral, e nós também vamos ter aqui um problema geral, incluindo Carcavelos, por exemplo, não é? Que me ocorreu agora o nome, por exemplo, não é? Ora bom, ou Freixo para a Cinta. Portanto, em suma e concluindo, a situação é grave por uma razão, porque nós estamos frente a uma administração... Mas porque não se passa nada. Pois, esse é um problema também. Agora, e é verdade, agora a questão que se coloca para terminar é que, no fundo, estamos frente a uma incerteza muito grande, e há depois, por fim, uma coisa que eu quero dizer, é que há quem fale já no 1 milhão de mortos de um lado e do outro. Isto é aquilo que fica para o futuro. Vai-se pesar muito. E se a paz não tem um caráter capaz de resolver a questão, vai alimentar ódios e paixões para as próximas 2 ou 3 gerações. Até depois de 2100 ainda vai continuar a haver o problema. E quando isto acontece é muito grave, porque a guerra estará sempre próxima. Chegamos assim ao final da revista da semana. Tenha uma boa tarde.